O Brasil é o país mais ansioso do planeta, é o que diz uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde. Cerca de 9,3% da população, ou seja, 19 milhões de brasileiros, são ansiosos. Diante dessa realidade, um mercado gigantesco tem se formado ao redor do distúrbio. É a chamada economia da ansiedade. Quer saber mais sobre o assunto? O Estúdio News começa agora. E para falar sobre esse tema, eu recebo Luiz Vicente Figueira de Mello, supervisor do Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E Rodrigo Patá, analista de marketing da MindMiners. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença aqui no Estúdio News. Nós que agradecemos. Prazer estar aqui. Eu quero começar falando de um relatório feito por uma empresa americana que mostra que a economia da ansiedade está crescendo no mundo todo. Eles definem esse termo como negócio que lida com as sensações de ansiedade e aí tem de tudo, desde óleo a brinquedo, a aplicativo, que promete o consumidor se sentir mais calmo. E eu quero começar para vocês. Isso mostra que a gente está sabendo lidar com a ansiedade ou, na verdade, não está sabendo lidar com a ansiedade, doutor? A ansiedade é um fenômeno humano, né? Começa com os animais mais primitivos, mas o ser humano tem uma fase mais atual da ansiedade, que é um fenômeno, vamos dizer, de sobrevivência, e ela é necessária para a sobrevivência. Então, nós, dependendo da cultura em que vivemos, ela é um instrumento importantíssimo. Não podemos exagerar, né? E não entrarmos numa patologia de ansiedade, que aí seria uma coisa exagerada, fora do contexto saudável. E, Rodrigo, essa economia acaba gerando mais ansiedade, imagina. Essa economia em torno da ansiedade gera nas pessoas ainda mais ansiedade para estar ligado no que está acontecendo, para diminuir minha ansiedade, talvez? Sim. Muitas vezes as pessoas acabam procurando soluções simples para um problema que é extremamente complexo, né? Então, a ansiedade, ela envolve diversas causas, né? E essas causas geralmente variam de acordo com o indivíduo, né? Mas as pessoas, por meio desses produtos, muitas vezes procuram uma receita do bolo para algo que não tem uma receita do bolo, né? Muitas vezes. Então, por exemplo, o caso da tecnologia, né? No nosso estudo foi possível ver que as pessoas têm noção de que se tornaram reféns da tecnologia. Então, sentem uma queda de produtividade no trabalho, nos estudos, uma menor capacidade de concentração, mas ao mesmo tempo procuram soluções na tecnologia para esse problema, né? Então, aplicativos, por exemplo, de meditação, de respiração, aplicativos relacionados à autoajuda, né? Aqueles aplicativos que você busca monitorar o seu sono, né? E muitas vezes acabam se tornando mais dependentes ainda, né? Até na hora de relaxar, a pessoa busca algum aplicativo. Exatamente. Você vai dormir, mas não, você está preocupada se está dormindo certo ou não. E existem vários estudos que mostram que mexer no celular antes de dormir torna seu sono mais agitado, né? É mais difícil de você pegar no sono. Só que muita gente acaba acessando esses aplicativos justamente antes de dormir. Então, realmente é uma questão um pouco contraditória aí, né? Eu quero falar mais daqui a pouco sobre esse assunto, mas eu queria jogar para o doutor. Doutor, você disse há pouco que a ansiedade, desde os nossos primórdios, né? Nos animais também. Sim. Mas essa questão da tecnologia, do mundo mais rápido, acentuou e piorou a ansiedade no ser humano? Eu não digo que ela piorou, ela está exigindo uma mudança, uma adaptação. Que isso vem acontecendo desde a época industrial, 1700 para frente. Houve uma mudança muito grande e isso atualmente com a comunicação e com a velocidade de comunicação e com a pressão que nós sofremos desse mundo atual, isso aumenta a ansiedade. Porém, não quer dizer que ele deixe as pessoas doentes, né? A ansiedade, você tem que se adaptar ao meio, mas também não pode exagerar naquilo que você... Como você estava falando, você pegar um celular e ficar à noite. É muito comum os jovens hoje, adolescentes, ficarem com o celular até meia-noite, 1, 2 da manhã. Isso faz um mal tremendo, porque isso vai contra a natureza biológica. Então, aquilo que atropela a nossa natureza biológica, o nosso cérebro, que evoluiu até agora durante milhões de anos, se adaptando numa velocidade muito mais lenta, hoje a velocidade de exigência é maior. Então você, por exemplo, tem um cérebro que é para dormir à noite, que secreta melatonina, né? E essa melatonina é um hormônio que ele é secretado quando você apaga a luz.
Se você não apaga a luz e tem uma luminosidade, seja de computador, ou de luz, ou de televisão, você está interferindo com um processo bioquímico, natural. Então, o problema hoje é nós atropelarmos essa nossa evolução. Exigimos mais do que a nossa estrutura neuronal, de neurônios, de cérebro, pode dar. Esse é o nosso problema hoje. Então, nessa velocidade de informação, luminosidade, a exigência de resposta rápida, né? Tudo isso pode levar a um aumento de patologias que antes talvez fossem mais acomodadas. Quando você tem uma estrutura frágil, cerebral mais frágil, você vai desencadear o quê? Um transtorno de ansiedade. Aí passa da ansiedade normal, que nós temos que ter, para uma doença, que é um pânico, é uma fobia, é uma insônia com estresse. Então, essa divisão entre ansiedade normal e ansiedade patológica, ela pode ser prejudicada pelo excesso de pressão de informação. Rodrigo, eu quero voltar ao tema do quão controverso é isso. A MindMiners, que é uma plataforma de pesquisa, ela fez um levantamento, foi entender a ansiedade dos brasileiros. Nós somos um povo altamente ansioso. Sim. E a gente também é um povo que adora redes sociais, que adora aplicativos, que movimenta muito esse mercado. Sim. Isso está criando ainda mais ansiedade, porque as pessoas vão buscar justamente naquilo que causa ansiedade a solução para a ansiedade. Ou seja, você usa a tecnologia que está te causando ansiedade para te dar mais ansiedade. Sim, muitas vezes sim, assim, a gente não pode colocar a tecnologia como o único vilão, né? Geralmente é um problema complexo que tem vários fatores, mas sem dúvida a tecnologia é um desses fatores e as pessoas têm consciência disso, né? Então, como eu tinha comentado, as pessoas têm que ter uma queda de produtividade muito grande no trabalho por causa de redes sociais. As pessoas dizem que hoje tem um poder de concentração muito menor do que anos atrás, também por causa disso, porque recebem uma notificação e ficam ansiosas por ver essa notificação já no momento seguinte, né? Mas, ao mesmo tempo, elas recorrem à tecnologia, então, por meio desses aplicativos, por exemplo, para tentar algumas soluções simples para essa crise de ansiedade, né? E apenas fazendo um complemento ao que o doutor falou, no nosso estudo, 75% das pessoas falaram que a última coisa que fazem antes de dormir é mexer no celular. E que a primeira coisa que fazem quando acordam é mexer no celular também. Então, aí a gente tem uma prova viva, né, do que está se passando. É impressionante. Acho que todos que estão assistindo a gente também, a maioria faz isso. Muito provavelmente. E é impressionante que aí o celular já sabe, né? Sim. Você foi dormir tal horas e acordou agora, né? Ele te dá o aviso, exatamente, né? E aí você fala, ele sabe mais do que eu. Tem aplicativos, inclusive, que medem, né, a qualidade do seu sono. Muita gente usa esse tipo de aplicativo hoje em dia. Vou dar uma pausa na nossa conversa para a gente entender um pouco mais sobre a ansiedade. Nós vamos ver uma reportagem que traz alguns dados sobre o distúrbio que chamam a atenção. O Brasil é o país mais ansioso do planeta. Pelo menos é o que mostra uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde. São cerca de 9,3% da população, o que significa 19 milhões de ansiosos espalhados pelo Brasil. Segundo o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, nunca se vendeu tantos medicamentos para combater a ansiedade no país. Só no ano passado, foram mais de 56 milhões de caixas de remédios controlados. Em média, os brasileiros consumiram 155 mil caixas de calmantes por dia. Respirar. Relaxar. A yoga pode ajudar e muito no tratamento da ansiedade crônica. Ela trabalha o físico, a mente, as emoções, a energia. Então, ela vai ajudar a gente a conseguir acalmar a nossa mente. E é justamente isso que o Tiago tem procurado. Ele é formado em engenharia e tem uma empresa de consultoria financeira. Não para um minuto, está sempre com a cabeça a mil. Eu ficava pensando no próximo dia, no que eu tinha que fazer. Então, por exemplo, se eu tinha um voo logo cedo de manhã, eu ficava com medo de não acordar para não perder o voo. Há um ano, ele descobriu que sofria de ansiedade e começou um tratamento médico. Além dos remédios, ele também começou a fazer exercícios e vem dando os primeiros passos na yoga. Eu me senti muito bem. A parte da respiração assim, ajuda bastante. Bloqueia, polegar e solta pela esquerda.
O yoga, ele faz a gente reenergizar. Depois da prática, a gente tem um bem-estar físico e emocional. Então, durante o dia, a gente fica bem e a gente consegue dormir à noite, né? Sem nenhum medicamento. Ainda em tratamento, Tiago já consegue controlar melhor a ansiedade. Doutora, a gente viu, são números assustadores, 19 milhões de brasileiros ansiosos. Me chama a atenção também o número de remédios. A ansiedade, ela deve ser tratada com remédio, ela não deve ser tratada? Cada caso é um caso. O brasileiro abusa, muitas vezes, do uso de remédios controlados, porque receita, a gente vê que o brasileiro, infelizmente, vai atrás de muitos aí por meios ilícitos, né? A ansiedade, na realidade, ela tem que ser dividida, né? Existe a ansiedade que todos nós temos, como eu disse, e a patológica. Mas para você saber se essa ansiedade é uma doença ou está sendo uma doença, você tem que procurar um profissional, ou um psiquiatra, ou um psicólogo, ser orientado. O que acontece é que as pessoas querem aliviar imediatamente a sua ansiedade, sem pesquisar muito o que realmente está levando. Pode ser um estresse, por exemplo, agudo, né? E essa pessoa não ter uma patologia, ter apenas uma situação, um estado ansioso, enquanto que outras pessoas têm uma patologia e muitas vezes negligenciam o diagnóstico, não procuram um profissional. Então existe uma procura de medicamentos para aliviar o sofrimento de uma forma geral, né? E os profissionais que prescrevem, que são psiquiatras especialistas, prescrevem muito menos tranquilizantes do que os clínicos em geral de outras especialidades, porque é muito comum uma pessoa ter um quadro, vamos dizer assim, de somatoforme, que a gente fala, joga para o corpo uma dor no estômago, uma dor na cabeça, procura um clínico. Então, esses sintomas são sintomas, não é uma patologia, e acaba sendo medicado como sendo um quadro coadjuvante, ansioso e mal medicado. Então, o especialista nessa área é muito importante, porque ele vai diagnosticar se é realmente uma patologia, se é um estado ansioso, se é uma coisa passageira ou se é definitiva, se a família também está tendo uma patologia familiar junto com esse paciente, se a empresa está causando algum problema nas relações sociais da empresa. Então, é um conjunto de coisas, né? E a medicação vem como se fosse aquilo que fosse aliviar totalmente, ou não é assim, porque a psicoterapia também é indicada para isso, como terapias de respiração, outras terapias, mas também tem que ser sob diagnóstico, senão você amplia a medicação, às vezes amplia diagnósticos que não existem, né? Você se preocupa porque já está ansioso e está querendo resolver o seu problema, não perder o seu emprego, fazer uma entrevista de trabalho que é extremamente estressante. Todo mundo sente ansiedade numa entrevista de trabalho, de emprego, e acha que está tendo algum problema, nem sempre é normal. Então, esse diagnóstico é muito variado e tem que ser bem específico. Né? Agora, 20% da população em geral, no mundo todo, não só, quase toda a população ocidental, vamos dizer assim, ela tem algum transtorno de ansiedade, doença. Então, isso é uma característica biológica das pessoas. Tem pessoas que têm fobia de barata, é um transtorno ansioso. Mas como ela não vê barata, ela não percebe isso. Né? Tá tranquila. Tem pessoas que têm fobia de elevador, então andam na escada e não tratam isso, né? Sobem pela escada. Então, quando você precisa, né, ser submetido a uma situação que realmente você tem que enfrentar, uma empresa dá para um funcionário uma viagem de trabalho e ele não entra no avião. Então, aí descobre-se que tem fobia de voar. Né? Então, esse tipo de coisa precisa ser diagnosticada, senão você acaba transformando, às vezes, uma patologia até leve, em muitos casos, ou até um caso passageiro, num monstro. Né? E isso é ruim para todos. Claro. Rodrigo, no estudo da MindMiners, 2/3 dos respondentes de todo o mundo afirmam que as marcas contribuem para o aumento da ansiedade, isso na sociedade.
Como que as marcas em geral estimulam esse comportamento mais ansioso da nossa parte? Então, a maior parte dos respondentes falou que consome mais quando está tendo alguma crise de ansiedade, né? Isso passa por produtos de beleza, para elevar a autoestima, por alimentos, então consumo de doces. Muita gente falou que consome mais doce quando está tendo algum problema de ansiedade e até mesmo de bebida alcoólica. A gente teve em torno de um quinto dos respondentes falando que bebe mais quando tem uma crise de ansiedade. E os consumidores, eles veem as marcas mais como inimigas do que aliadas nesse sentido por estimularem o consumo desenfreado, né? Então, tem essa questão do consumo desenfreado, né? Do consumidor ver as marcas como um estímulo a esse consumo para aliviar um sintoma, né? De uma forma mais passageira. E o segundo ponto é a questão dos padrões de beleza, né? Então, os consumidores, eles acreditam que as marcas buscam impor padrões de beleza para a sociedade, né? Por mais que isso tenha melhorado, né? Se a gente for pegar na última década, as marcas começaram a se preocupar em representar mais grupos, né? Em campanhas de publicidade e tudo mais, mas o consumidor ainda sente uma pressão nesse sentido, né? A gente tem um grande contingente de pessoas que não se sentem confortáveis com o próprio corpo, né? E a gente identificou que isso no estudo é um dos principais fatores geradores de ansiedade, principalmente em mulheres e jovens. Então, falta as marcas refletirem um pouco mais sobre isso e colocarem esse tema em discussão, né? Em discussão para elas mesmas. Para elas mesmas, Rodrigo, doutor, a gente vai para uma rápida pausa, mas daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse assunto. O Estúdio News vai para um rápido intervalo. Continue conosco, não saia daí. Estúdio News está de volta e hoje eu recebo Luiz Vicente Figueira de Mello, supervisor do Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e Rodrigo Patá, analista de marketing da MindMiners. Senhores, no último bloco a gente falou da questão da tecnologia agravar a ansiedade nas pessoas. Dentro desse cenário existe um novo termo, uma nova palavrinha, FOMO, Fear of Missing Out, que é esse medo de ficar de fora de tudo que está acontecendo. Acho que eu, jornalista, sou uma prova disso, assim como médicos, advogados. O jornalista está antenado em tudo, você fica preocupado porque você tem que falar, você tem que saber. O médico é a mesma coisa, às vezes o médico é cardiologista, mas está querendo saber do neurologista. Quem trabalha em outras áreas também. Tem como a gente encontrar um equilíbrio? Porque as pessoas ficam na necessidade de saber de tudo, de estar no meio das rodas. A gente tem como conseguir encontrar esse equilíbrio? Ou é uma briga interna mesmo? Tem, mas precisa de ajuda terapêutica, porque na realidade hoje nós usamos uma psicoterapia chamada psicoterapia cognitiva comportamental. A partir da hora que você começa a entender o seu mecanismo, como esse mecanismo funciona, você começa a mudar comportamentos. Então você tem vamos dizer assim, um tratamento para que você não entre nesse comportamento repetitivo e sem fim. Né, do prazer, de compra, e você é cobrado Black Friday, você tem que ir atrás, vou perder esse produto. Então, esse estímulo contínuo, ele tem que ter uma cognição, a pessoa tem que entender como que funciona esse mecanismo no seu cérebro, como que funciona socialmente e mudar comportamentos. Então, é uma terapia muito importante que vai ajudar as pessoas a entenderem aonde que ela está nesse processo imenso. Se ela não tiver essa consciência, ela pode realmente atropelar, né, todas suas capacidades, vamos dizer assim, né, químicas cerebrais, como a dopamina, que é a substância do prazer, que você come alguma coisa ou você compra e você sente um alívio da ansiedade porque você tem o prazer. Só que isso volta novamente, é repetitivo. Então, você precisa ter consciência como você deve parar. O momento que você deve parar ou dar um tempo, né? E isso é através de um tratamento que vai ajudar muitas pessoas. Rodrigo, o doutor está falando de tratamento. A pesquisa MindMiners mostrou que 1/3 das pessoas vai atrás de medicamento contra a ansiedade. Para as pessoas, para os brasileiros, ainda a terapia é considerada coisa de louco, no termo pejorativo, ou seja, as pessoas querem evitar procurar um psiquiatra, uma ajuda profissional? Sim, isso ainda infelizmente existe entre os brasileiros, né?
Algo que a gente observou na pesquisa é uma tendência ao isolamento. Então, a pessoa está se sentindo ansiosa, ao invés dela compartilhar as angústias com outras pessoas, seja amigos, familiares ou até mesmo profissional, né, especializado, ela se isola, né? Então, a gente até aplicou uma escala para entender, por exemplo, você prefere dormir ou ir para uma festa? Você prefere jogar um game em casa ou praticar um esporte ao ar livre? E as pessoas mais ansiosas tendiam sempre a atividades em que elas se isolavam. Então, por exemplo, eu prefiro pedir comida em casa do que num restaurante. Eu prefiro dormir do que encontrar meus amigos numa festa. Eu prefiro jogar game do que ir praticar uma atividade física. Então, realmente falta ainda essa cultura de buscar ajuda, né? Não precisa nem mesmo... Claro que o ideal é você procurar um profissional especializado, né? Mas muitas vezes, se você conversar com um amigo ou um familiar sobre o que você está sentindo, você já vai melhorar um pouco, né? Desabafar, desestressar. Exatamente. Você falou em questão de atividades físicas, né? E procurar algum esporte que te faça feliz. Sem dúvida, alivia a ansiedade muito. Atividades esportivas aeróbicas, frequentes, diárias, não pesadas, não necessariamente pesadas, diárias, caminhadas, corridas, bicicleta, natação, aeróbicas, ajuda a respiração, diminuir a respiração ansiosa. A pessoa ansiosa respira mal, ela respira superficialmente várias vezes. Isso causa crises de ansiedade mais graves, né? Dependendo da pessoa. Então, realmente é todo um comportamento, uma consciência que se precisa ter. Agora, o isolamento social é um dos sintomas em psiquiatria que ocorre em muitas patologias, né? Patologias mais sérias, não só a ansiedade. E o isolamento social é uma coisa que é um sintoma muito importante que a família deve cuidar. Geralmente as famílias devem perguntar para os filhos, mas por que você não quer sair, o que está acontecendo? Porque é uma quebra social, e a quebra social é sempre para o lado da doença, né? Então, por exemplo, existe um transtorno de ansiedade que se chama ansiedade social. É a pessoa que tem timidez exagerada e não consegue se expor, não consegue ir numa festa porque se sente observada, criticada. Então, é uma patologia que passa muitas vezes desapercebida, porque, não, o meu filho é tímido, ele não gosta de ir em festa, né? Ele não arruma namorada porque ele só quer estudar. Então, esse é um sintoma de ansiedade social, né? Que já é uma patologia, muitas vezes negligenciada pela família ou pela sociedade, né? Então, são sintomas, às vezes, que ocorrem leves e durante anos, e a pessoa vai cronificando. Quando ela chega no psiquiatra, ela já não sai mais de casa, já abandonou a faculdade porque não consegue fazer uma prova, não consegue falar em público. Então, tem várias manifestações de patologia que não são percebidas. É o que você disse lá no começo da reportagem, né? Um probleminha pequenininho se torna um monstro. A gente estava falando do FOMO, mas apesar de muitas pessoas terem medo de ficar por fora do que está acontecendo, tem outras que buscam fazer o oposto. A gente vai conhecer agora quem é adepto do JOMO, Joy of Missing Out, que em português significa alegria de ficar por fora. Você já ouviu a palavra JOMO? Não. JOMO? Não. Não. O que é JOMO? O nome vem de uma sigla em inglês que ganha cada vez mais adeptos. Quer dizer Joy of Missing Out, ou alegria de estar de fora, em português. A escritora canadense Christina Kroc é a líder do movimento JOMO e dá palestras sobre o assunto pelo mundo. Conversamos com ela pela internet. Christina define JOMO como a felicidade de perder certas coisas, de não competir com os outros, não se comparar, não sentir inveja. É também a prática do desapego, ter menos coisas, usar menos tecnologia. Tatiana tem uma casa grande com um jardim lindo, é médica e sim, tem um smartphone. A agenda dela é controlada com o celular. Muitas vezes a comunicação com os pacientes também. Ainda assim, o celular passa a maior parte do tempo em modo avião ou no silencioso. Eu só consigo fazer o que eu faço porque eu estou presente a cada momento. Senão eu não conseguiria dar conta.
Isso eu tenho certeza. Então, quando você está fazendo uma receita, toca uma mensagem, se você vai olhar, com certeza você vai fazer errado aquela receita. Ela começou a dar valor aos detalhes positivos do dia a dia e ter gratidão por estar mais perto do que realmente importa. É uma legítima Jomo. Eu me considero uma pessoa hiperconectada, conectada a mim mesma, conectada à vida, conectada às pessoas, que quando eu estou com as pessoas, eu espero estar de verdade com elas. Rodrigo, a gente viu aí na reportagem um exemplo de pessoa que lida talvez com a vida de maneira mais suave. O levantamento mostra isso, que as pessoas acabam dando valor para coisas que de fato não vão mudar a vida delas. Então é comprar algo porque algum influencer digital falou que é ótimo. Ou usar uma roupa porque está na moda. A gente tem que tentar se desapegar cada vez mais disso? Sim, a gente vê muito esse movimento, né, das pessoas consumirem por impulso, não só consumirem por impulso, mas estarem nas redes sociais justamente por essa sensação que se elas não estiverem lá, elas vão ficar por fora do que está acontecendo, né? Isso apareceu bastante forte no estudo. E ao mesmo tempo surge um pouco esse contramovimento, né, de pessoas tentando se desapegar completamente de redes sociais, de consumo. Entre jovens a gente identifica bastante isso, né? Os jovens foram um grupo que a gente observou uma maior incidência de crises de ansiedade, muito ligado a essa questão também de redes sociais, tecnologia, do FOMO, de ter que estar por dentro de tudo que está acontecendo. De ter o like todo momento. Isso, né? também. Você falou dos jovens, né? O jovem está numa fase ali que ele é muito inseguro. E aí as redes sociais aumentam esse medo de ser não aceito na sociedade? De certa forma, sim, aumenta a exposição, né? E aí, outra questão que é interessante que apareceu no nosso estudo é a questão do bullying, né? Então, a gente teve praticamente 2/3 dos respondentes disseram que já foram vítimas de bullying em algum período da vida, muitas vezes de forma online mesmo, então por meio de redes sociais. Geralmente o colega é algum agressor de escola, então é alguém que a pessoa já conhece, e o motivo é a aparência física, né, a aparência estética da pessoa, alguma questão acadêmica. E o bullying acaba deixando muitas marcas na pessoa, né? É interessante que quando a gente pega, geralmente, pessoas que têm um nível maior de ansiedade foram vítimas de bullying em algum período da vida. E junto a todo esse contexto surge esse movimento de querer um pouco se desapegar de tudo e tudo mais. Doutor, a gente já vai encaminhando para o final, mas eu queria fazer 2 perguntas, uma para o senhor e uma para o Rodrigo. A gente falou muito sobre terapias. Eu queria que você desse uma dica para as pessoas que estão em casa, como elas puderem olhar no espelho, olha, será que eu estou exagerando? Será que eu não estou exagerando? E também deixar um recado para, se necessário, procurar ajuda, né? E não se espelhar nos outros, porque como a gente está mostrando aí, redes sociais, às vezes alguém faz um vídeo e fala, olha, você pode ter transtorno bipolar, então siga isso. Isso pode acarretar em novas patologias, né? Não se encaixar nos tratamentos que a internet oferece, né? Sim, as pessoas são induzidas pela própria comunicação a procurar certas patologias, certas informações que acabam entrando numa outra seara, né? Da doença, do sofrimento e tal. Mas eu acho que as pessoas precisam fazer o famoso diário. Nós usamos isso em psicoterapia comportamental, que o diário, escrever o que você está fazendo, quantas horas você ficou hoje no celular, ou se você correu para... O que você realmente falou com seus amigos, ou como você trabalhou com esse celular, né? E você ter um diário de vida, o horário que você foi trabalhar, o horário que você teve seu lazer. Isso é uma forma comportamental de você introjetar os problemas. Você falar, não, realmente eu estou exagerando, eu fiquei 5 horas no celular, ou eu só corri, eu não prestei atenção na bicicleta que eu gosto e não dei uma volta, né? Então, esse diário nós usamos em terapia comportamental, que é muito importante para que as pessoas se situam, né? Que elas percebam, porque nós não percebemos. É como você, por exemplo, ter uma obesidade porque você não percebe que você come 5 coxinhas num bar. Se você escrever, comi 5 coxinhas, você vai assustar, né? Então, você, na realidade, precisa ter consciência do que você está fazendo. Não depender só das outras pessoas disserem para você, mas se você escrever isso, é uma dica boa, né? É uma dica boa. Eu estou
ficando demais distraído, meu celular toca e eu já preciso abandonar o computador do trabalho e olhar, eu preciso fazer um diário. E o diário é muito importante para você se alertar disso. E deixar bem claro para as pessoas de casa que é o diário com caneta e papel. Diário, e não vá não baixar no celular. Um aplicativo para escrever não no celular. O que fez, né? É. Um diário para você escrever realmente, porque isso obriga você a sair da rotina do celular. Né? Rodrigo, para fechar, o que a MindMiners conseguiu enxergar e como que a gente pode olhar para o futuro dessa economia da ansiedade? Você acredita que a sociedade como um todo, não só as pessoas, estão olhando mais para esse JOMO da vida, a marca também entender, as marcas entenderem que elas são culpadas por essa ansiedade na sociedade? Eu acho que, por um lado, a economia da ansiedade ela vai continuar crescendo por um tempo, porque várias causas da ansiedade continuam presentes, vão continuar presentes na sociedade por um tempo, né? Então, questão de redes sociais, tecnologia, questões mais intrínsecas, por exemplo, relacionamentos com familiares, relacionamentos afetivos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vão surgir algumas alternativas a isso também, na medida que as pessoas forem vendo que muitas vezes são soluções muito simples para um problema que é muito mais complexo. Do que isso, eu acho que é um pouco como a questão do FOMO e do JOMO, né? A partir do FOMO surgiu o JOMO. Eu acho que a partir da economia da ansiedade vai ter muita gente contestando isso também nos próximos anos. Senhores, muito obrigado pela conversa. Obrigado a vocês. Admito que vou usar a agenda. Lembro da agenda lá na época de colégio, né? Exato. Vou usar o diário, a agenda, para que você possa ver o seu dia a dia. Sim. Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo, doutor, pela participação. Agradeço. Obrigado. O Estúdio News fica por aqui. Eu recebi Luiz Vicente Figueira de Mello, supervisor do Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e Rodrigo Patá, analista de marketing da MindMiners. Você pode acompanhar essa entrevista também lá no Play Plus. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.